Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novinho no ar. Nós também estamos lá no Spotify. E também siga nossas redes sociais. Procure por @Papo de Laticínios ou no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. Nas nossas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Nós estamos recebendo hoje, depois de muitos anos de tentativa, Thiago Valente. Ele é gerente de operações na Mutumilk. E hoje nós vamos falar sobre leite e impactos na produção, como melhorar resultados na sua operação. Thiago, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto que a sua agenda está lotada, o quanto que a sua hora está cheia, quanto que a sua hora está valiosa. Muito obrigada mesmo por disponibilizar esse tempo para compartilhar o seu conhecimento aqui com a nossa audiência. Olá, Sara. Obrigado, né? Prazer a todos que vão escutar esse Papo de Laticínios aí. Espero passar um pouco do conhecimento aí de alguns longos anos de estrada, né? Literalmente de estrada dentro de indústria, né? Fazer um breve histórico aqui da minha carreira, né? Então, como você me apresentou, hoje eu sou o gerente de operações da Mutumilk, né? Do grupo Mutumilk. Mas formei em laticínios, né? Tecnologia em laticínios, formei em Rio Pomba. Passei quase 10 anos aí na indústria, meus primeiros 10 anos. Depois fui para a área técnico-comercial, passei pelo Macalé, né? E por último agora eu estava na Christian Hansen Nova Onassis, né? Como gerente de contas. E agora, quase desde janeiro, né? Resolvi dar uma revirada na carreira, né? Foi preciso. E também com desafio, projeto de vida também. E agora eu estou como gerente de operações na Mutumilk. É isso aí. Muito legal. Quero deixar registrado aqui, Thiago, que eu conheci o Thiago quando eu estava lá na Gardingo, né? Foi lá que nós nos encontramos há, 6, 7 anos atrás, quase, né? Exatamente. E o Thiago foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre o que era a indústria, quais são os números que uma indústria precisa de estar atenta. Então, acho que desde o meu primeiro contato com o Thiago, eu desenvolvi uma admiração muito grande pela inteligência, competência e experiência dele. E desde que eu vim para cá, que nós estamos no Papo de Laticínios, que eu desejava ter você aqui. Verdade. Né? Eu acho que... que bom que esse momento está acontecendo agora. Concretizou, né? Depois de alguns empecilhos, outras, né? Depois que eu estava lá, a gente não podia vir por conta de contrato, né? E aí depois realmente foi um desencontro. Mas eu acho que esse papo aqui já era esperado, né? Eu acho que mas tem um momento certo e agora com mais maturidade e também uma nova visão da indústria, porque eu passei pela área industrial, passei pela área comercial, e agora eu estou, de fato, em todas, desde na operação toda, né? Como um todo de um laticínios. Então, eu conseguindo enxergar todas as fases de um laticínios, compreendendo todas as operações para melhorar, de fato, aquilo que uma indústria ela precisa ser melhorada. Ela precisa ser mais eficiente para ela ser mais produtiva e para ela ser mais competitiva. Eu acho que esse vai ser o gancho aqui do nosso papo aí, tentar passar um pouco disso. Com certeza. E eu acho que eu acho que você completa muito o que a gente espera de um profissional, porque você nasceu numa fábrica, né, viveu a experiência ali do que é primeiro produzir. Exato. Depois você foi para comercial, você teve a ideia do que é o mundo dos negócios, como é que funcionam os negócios, né? Você ficava pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Exato. Na verdade, vivendo várias realidades diferentes. E aí, de repente, você veio para uma operação que é grande, né, para uma região diferente do que a gente está acostumado, né, para o leste de Minas. E aí, eu acho muito legal, igual você falou, foi bom acontecer nesse momento, porque você tem muito mais experiência, muito mais para contribuir, e pensando em Minas Gerais, e pensando na minha região, então melhor ainda para nós. De fato, desenvolvendo a região, leste de Minas, né, uma região muito peculiar,
ainda, né? Eu tenho aprendido muito sobre a região aqui, sobre a bacia leiteira, sobre os desafios dessa bacia leiteira, né? E também o que essa, né, vamos falar aqui, como estou lá na Mutumilk, como o crescimento e a expansão da Mutumilk na região, né, ela tem acontecido. E o que isso tem gerado e proporcionado, de forma para todos, né? Desde o produtor, enfim, a todos que estão aqui na região, que é a sua região, né? Exatamente, né? Eu tenho todo o carinho especial, né, pela Mutumilk e por todos vocês. Claro. Tiago, para a gente começar, eu queria que a gente começasse a falar assim, sobre o peso do leite na indústria, né? O leite cru, ele representa a maior parte do custo de uma indústria. Isso eu aprendi com você, inclusive, né? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida do Laticínios. Como vocês lá na Mutumilk, né? Vocês lidam com essa pressão de custos? Quais estratégias que você puder me contar, né? Claro. Vocês utilizam para proteger a margem da Mutumilk. Lembrando que, em média, 70% do custo total... né, 70% do custo total de uma produção é do leite. Sim, né? Fato. E 10% desses 70% geralmente são relacionados a frete, resfriamento e análises. Mas tem indústrias que falam em até mais de 80%. Eu já vi 82% do custo do leite. Né? Eu já cheguei a ver em algumas indústrias até 88% do custo do produto sendo na base do leite. Uhum. Então, de fato, esse é o ouro. Né? Então, esse é o ouro que precisa ser muito bem mapeado e muito bem visualizado pela indústria. Né? Então, e o que eu tenho feito para mapear e verificar onde que está esse ouro? O que encontra nesse leite? Então, qual a estratégia eu tenho feito para adquirir esse leite? Então, principalmente, eu não falo que não só aqui, hoje... vai falar sobre leite, sobre pagamento por qualidade, né? Enfim, eu acredito que ainda estamos muito atrasados aqui na região, não só aqui, mas como no Brasil como um todo. Se a gente entrar nessa seara, ela é um pouco mais profunda, né? Mas, de fato, mesmo que eu não pague por qualidade, o que eu tenho mapeado? Aonde que está minha proteína? Onde que está minha gordura? Aonde que está a questão de células somáticas? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o meu produtor para falar com ele sobre carência, sobre antibióticos, sobre CPP? Então, isso foi... Aí eu posso falar, quando eu vim para cá, eu acredito que acho que foi 15 ou 20 dias mapeando o leite. Eu não saí de dentro de uma sala. E todo mundo ficou assim, mas você não vai para a indústria? Mas você não vai para a fábrica? Mas você não vai olhar outras áreas? Eu falei assim, se eu não conheço o leite que eu vou trabalhar, como que eu não posso começar uma casa pelo telhado? Né? Como se eu construísse uma casa pelo telhado. Eu falei, a casa começa de baixo, da base. Então nós começamos a mapear, né? Então, tem uma equipe lá de TI, chamei a equipe de TI e junto com os programas que tinham, e comecei a mapear quais leites que eram recebidos acima de 2 dias, acima de 3 dias, acima de 4 dias, qual era a ocupação média de caminhão, como é que era a limpeza de cada caminhão, quais eram os leites que chegavam acima de 7 graus, como é que eu precisava entender o cenário. Quais eram as análises físico-químicas, e aí puxei, né, hoje ainda não se tem o pagamento por qualidade, mas está tudo muito estruturado para isso acontecer, eu digo muito em breve, tá? Então estou dando até um spoiler aqui, né? E aí mapeamos isso tudo, criamos um BI de rota, caminhão, onde ele passa, e eu mapeei quantos leites chegavam, e comecei a mapear isso no silo, colocar isso no silo, onde que estava, quantos % do meu leite era recebido com 48 horas, aquele que não era recebido. E aí começamos a mapear também, como a gente manda análise, assim como todos os laticínios mandam, peguei a caseína e a gordura de todas as rotas. Quais eram, aí coloquei um ponto de corte, aquilo que eu queria como para mim. Eu preciso enxergar meu objetivo, né? Então, o que para mim é bom, o que eu quero dentro desse leite. E aí mapeei isso também nas rotas.
e chamamos toda a equipe de captação, de qualidade, criamos o BI e hoje eu falo que a equipe de captação e qualidade, né, ela recebe isso e verifica e hoje aquilo que eu tinha que entregar eles me cobram, ou cobram o pessoal do TI, porque, claro, qual o leite que está chegando para mim? Então a gente começou a fazer o quê? Otimizar a logística para reduzir frete de resfriamento, reduzir frete na questão da captação, investimento em análise para garantir, começamos a fazer o quê? Melhorar a eficiência da equipe. Por quê? Como é que está sendo coletado esse leite? Também, será que aquilo era real? Era confiáveis as análises? Né? Então, você precisa também treinar, checar, né? Porque eu tinha aquilo, mas eu tinha certeza também dos dados. Né? Então, isso se faz muito necessário. Da onde está vindo esses dados? Né? Então, você precisa mapear, analisar os dados e também ter um senso crítico muito analítico do que aqueles dados estão trazendo para você. Tá bom, eu tenho esses dados todos. O que está sendo feito? Eu tenho análise de caseína. Para quê? Eu tenho análise de gordura, tá gordura baixa. Para quê? Para eu saber que ela está baixa? Para eu saber que ela está baixa. E aquilo eu fiz uma relação da caseína e gordura, né? E coloquei quantos centavos cada rota, cada produtor, ele estava dando de margem para mim ou de prejuízo. Que legal. Foi a primeira coisa. E fiz uma apresentação para a diretoria. E mostrando, e eu falei assim, esse é o mapa. Porque tudo que nós fizermos daqui para frente, tudo que eu fizer de redução dentro da indústria, vai estar ligado a 14%, 15%, no máximo 20%. Mas 80% está no meu leite. Então, o que eu preciso? Ter uma estratégia de compra ou aonde meu leite representa, aonde que meu leite está bom. Que isso vai devolver para a indústria. A gente vai falar isso mais no final, né, ao longo do nosso papo. Mas o negócio é o seguinte, Thiago, a gente sabe que a gente não tem controle sobre mercado, né? Isso assim, nem a Mutumilk, nem a Piracanjuba, nem a Italac, nem a Lactalis, ninguém tem controle sobre o mercado, né? E assim, a especulação que a gente escuta todos os dias, se você abrir os grupos aí que você está, que eu estou, é só isso, né? Ah, mas está chegando leite do Paraguai, do Uruguai, do Paraguai não, do Uruguai, da Argentina, não sei o que lá. Ah, mas o queijo tá R$23,50, 22 e 20. Tá bom, é um problema, né? O que a gente consegue de outras, né? Quais são outros fatores que isso são fatores que a gente não consegue controlar. Agora, fato. O que a gente consegue controlar? Fato, isso eu ia colocar. A gente controla mercado externo? Não, a gente não consegue controlar, né? Mas a gente controla aquilo que a gente está comprando. Eu controlo aquilo que eu estou recebendo. Eu consigo verificar e mapear aquilo que me está dando lucro ou que me está dando prejuízo. Porque, infelizmente, né, ainda temos muito, na hora que você vai comprar leite, você está fazendo o quê? Você está comprando leite para, como eu vou te dizer, você está sempre mapeando o produtor de leite para, esqueci a palavra que eu ia usar aqui, você está tentando... Proteger? Não é proteger. O tempo todo você está tentando... Não é garantir que ele vai ficar com você. Você está garantindo que ele... Você tem que convencer o seu produtor a te vender o leite. Mas você também não mostra para ele aquilo que ele tem de bom. Você não tem um plano para ele. Ou será que ele sabe que a CCS... O que está causando de prejuízo para ele? Você está instruindo ele também. Eu sei que todo mundo pensa em dinheiro e isso tem que ser voltado em dinheiro. Fato. Mas também quantos querem melhorar, né? E quantos dos nossos produtores aqui têm um entendimento o que a CCS vai causar de prejuízo para o animal, para a produção, para a vida reprodutiva do animal. Né? Sim, o custo que ele vai ter com o animal que não está saudável. Então, isso a gente não controla, mas eu controlo aquilo que eu compro. Eu consigo controlar. E muitas vezes compramos o quê? Leite por volume, porque para fazer com que a rota fique cheia, né? Para otimizar o custo de rota. Mas aquilo que está chegando, aí isso eu controlo. Ele gera a mesma... Nós vamos falar disso no final. Sempre vai voltar. Gera a questão da produtividade e a eficiência dentro da indústria. E eu acho que é muito legal você falar, Thiago, porque para quem não sabe ainda, a gente tem outros episódios aqui falando sobre a Mutumilk, para quem quiser acompanhar, pode procurar lá, só digitar Mutumilk, vocês vão ver outros episódios, inclusive contando a história deles com a Carol. Mas eu acho assim, uma das coisas interessantes é que a Mutumilk ela é especializada em mussarela, né? Então, assim, é uma grande fábrica de mussarela. E é muito legal vocês da mussarela virem, né, falar
sobre todos esses critérios que precisa de ter para você garantir margem. Porque às vezes é só produção, é só equipamento, é só automatização, é só logística, né? Não, eu tenho que realmente ter um cliente muito... Não, mas eu vendo pro supermercado da Sara, lá não tem erro não, né? Lá em Brasília todo mundo é rico e tal. Então assim, eu acho muito legal você trazer isso. Outra coisa que eu já queria comentar com você, Thiago, que eu né, dessa minha vivência, do que eu já vivi aí no leite. Quando a gente tem compradores de outros negócios, de outros setores, compradores de carnes, compradores de grãos, como é que é o padrão de qualidade que esse comprador analisa na hora dele comprar o produto? Sim. Entendeu? Tô falando do agronegócio, mas a gente pode usar isso para na indústria. Como analogia, claro. A indústria farmacêutica, né? Por exemplo, quando o cara tá comprando os ingredientes, tu chama de ingredientes, mas não é isso, né? Para poder compor lá as fórmulas, né? Como é que esse cara se comporta, será, na hora dessa compra? Ah, mas o leite é diferente. Tá bom, a gente tem um mercado ainda no Brasil que não, né, não sustenta, o volume ainda não é o suficiente para o Brasil e tal. A gente tem várias coisas. Ainda é da agricultura familiar, que eu acho que isso não é desculpa. Tem várias desculpas que a gente pode dar. Mas quando eu vou comprar um produto, uma matéria-prima, o que a gente quer comprar? A gente não quer comprar um negócio que seja bom para o meu negócio? Exato. Que vai me dar lucro? Exato. Então, isso tudo a gente tem mapeado hoje e fazendo um estudo para quê? Para mostrar para a captação, né? Mostrar para a qualidade. Claro que ainda estamos andando, claro que isso porque você não consegue fazer um estudo desde 3, 4, 5 meses e colocar na prática amanhã. Com certeza. De fato, porque isso você vai fazer hoje para colher daqui 3, 4, 5 anos, mas você precisa ter mapeado. Porque uma vez que você mapeou, você sabe quais são as regiões que têm o maior índice de caseína, você sabe qual é a região que tem o maior índice de gordura, você sabe a sua sazonalidade, onde que a gordura vai estar... né, ela vai estar mais baixa naquela época do ano, e é o que aquilo vai te gerar para na hora de você fazer a operação dentro, você colocou muito bem, né, dentro da nossa produção, que hoje é 100% em produção de mussarela, como é que a gente vai se tornar eficiente? E aí, a Mutumilk não esconde para ninguém que ela é uma produtora de mussarela, e ela é muito eficiente na produção de mussarela. Eu posso te dizer assim, que hoje, em dados, eu não posso falar, mas de dados estatísticos que a gente tem hoje, eu acredito que eu sou perco para uma empresa que nem é do Brasil, que hoje ela está no Brasil. Então a gente tem mapeado... Em eficiência. Em eficiência. A gente tem mapeado de caseína, o que tem lá, mapeado a tempo de coagulação, tempo de fermentação, nós vamos entrar disso no final, por operador. Operador. Eu sei qual operador está me dando 3 minutos de tempo de operação dentro de uma máquina, né? Então, isso tudo para quê? Para a gente se tornar eficiente e cada vez mais competitivos, porque eu vou competir com os grandes e a gente quer ser cada vez maior. A gente não esconde isso de ninguém, mas para fazer isso tudo, eu preciso começar da minha base, do meu leite, da minha eficiência, né? Então, isso tudo a gente tem feito com muito monitoramento, com muito controle, né? Então, fazendo de baixo mesmo. Esse eu acho que é o caminho. Eu tinha até colocado uma pergunta aqui, né, sobre como que a qualidade do leite recebido, se é CBT, gordura, proteína, impacta na operação da fábrica, né, desde rendimento até perdas no processo. Você já comentou bastante. Só se você tiver mais algum detalhe, né, que você queira falar sobre perdas no processo. O que eu queria comentar é assim, mais uma vez, né? É que o quanto é difícil fazer isso? É difícil, né? É difícil, mas tudo para você ter uma eficiência e para você ser bem-sucedido, seja bem-sucedido, aonde quer que você queira, dá trabalho. Nada vem de graça. Não existe almoço de graça, sabe? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, né? Então, disso tudo, depois que a gente fez essa eficiência, né? Isso tudo, não vamos falar do leite, e aí nós passamos a medir a eficiência que a gente chama de atesto dentro da indústria, né? Então, quantos % do leite eu compro, que aí eu via que era uma das grandes falhas, e é uma grande falha dentro da indústria. Então, eu compro um litro de leite, mas eu não processo um litro de leite.
Eu não processo um litro de leite. Fato. Porque na hora que o caminhão está transportando, né, o registro está aberto, vai ficar leite na mangueira. Na hora que você está na sua descarga, na plataforma, vai ter o desperdício. Então, qual que é a margem aceitável? Aí, e muitas indústrias hoje têm balança, faz a conferência por densidade, faz a conferência por medidor, meu medidor está ferido, meu tanque de expansão está ferido, né? Eu faço a conferência nas rotas, né? E assim, e quando eu cheguei, aí foi o segundo trabalho, por quê? Eu preciso ter a competência daquilo que eu estou comprando, ele está chegando e eu estou produzindo. Sim. Né? Eu estou produzindo. Então eu compro um litro de leite, quanto que chega na sua fábrica? Quem para ir lá e fazer, eu falei aqui da temperatura, quem para fazer a ferição dos tanques? Porque o produtor está lá, se seu leite chega quente, aí né? Vamos entrar aqui em vários processos. Se o leite chega gelado, se ele chega quente, primeiro que você já está fora da instrução normativa, em N76, 77, e aí você vai chegar, você vai gastar energia para resfriar esse leite. Aí você já está perdendo eficiência no frio. Aí você está passando, o seu leite passando por mais um tratamento. Né? E quando sabe que a gente sabe, vai cada vez mais, quando a gente agita o leite, passa isso tudo nos componentes, ele vai degradando. Né? Então o leite está quente, aumenta a quantidade de bactérias, enfim, já deve ter algum podcast que já deve ter falado bastante disso. E aí a gente começou a medir isso. Fomos para cima. E lembrando que a gente está numa região muito quente, né, E a gente está numa região muito quente. Então, compramos níveis, sensores que veio da Suíça para colocar nos estocadores, colocamos medidor de vazão dentro das queijomates, colocamos a balança e passamos a medir, conferir, e aí a gente viu que o nosso atesto era muito maior do que estava sendo medido. Porque aquilo que não é medido não é mensurado. Então, aí você já tem a perda dentro do seu processo. Né? Então aí foi outro ponto importantíssimo, né? Então vale aqui, fica uma dica, como é que está a medição dos seus tanques, a ferição dos seus tanques, a ferição de temperatura, caminhões. Né? É um negócio que o pessoal às vezes fica questionando muito, assim, porque eu queria medir, eu tenho muito problema com leite lá do produtor, na medida do produtor com a medida do transportador, Exato. Né? Tá, às vezes tem muito problema com isso, mas assim, às vezes não é, aí isso às vezes lá é mais difícil de resolver, né? Não tá no controle dele, mas quando chega no controle dele, às vezes tem muito mais soluções que eles não estão enxergando. Que eles ainda não estão enxergando. E que a porcentagem dele nesse momento aqui vai ser maior do que às vezes lá no produtor. Exatamente, né? Que lá no produtor. Né? Então, aí é outro ponto que você tem que ajustar esse processo e conforme o que você faz com o leite que você é recebido. Então, isso você controla. Isso você controla. Então, controla na balança, controla na densidade, controla no medidor, você controla com sessões de nível, você controla com medidor dentro de queijomate, seja com uma fábrica de 10, de 20, 50 e até acima de 200 mil. Né? E para quem fala assim que não tem jeito, Thiago? Não, mas aqui não tem jeito de medir, não. Não, aqui não tem jeito de jeito nenhum. Coloco mais tanto de número aí? Não, tem não. Eu acho que está na hora de parar, sentar, rever e começar de novo. Né? Chamar alguém, chamar uma empresa especializada que tem esses controles. E hoje tem muito acesso a empresas que fazem esses controles. Eu não vou pagar uma empresa porque é caro, não vou pagar uma empresa que faz eficiência de logística porque é caro. Então, quanto você está perdendo todos os dias? E tem um percentual aceitável daquilo que você compra e daquilo que você chega. Né? Quanto será que você está perdendo? Alguém já parou para pensar do que eu compro? Porque na hora de fazer o rendimento, o que as empresas fazem, e aí certo ou errado, ela faz o rendimento em cima do leite que ela paga, mas só que nunca é o leite que ela processa. Então essa é uma guerra, né? Entre a indústria e entre lá quem está comprando leite, não é? Então eu comprei 100 mil litros de leite por dia, mas você não processou 100 mil litros de leite por dia, né? Então aí eu não vou porque tem o leite que você pagou para o produtor, o volume, aí tem volume informado, volume descarregado, né? Volume processado, né? O que o meu produtor informou que ele me entregou e que eu paguei para ele, né? Se for o caso do laticínios. O que descarregou na minha plataforma? O que descarregou na minha plataforma? E o que entrou na minha produção de verdade? E o que entrou na minha produção de verdade. Então, hoje a gente tem esses controles mapeados todos os dias. E o que me sobra? Como eu estou medindo essa sobra? Porque, geralmente, você compra 100, 200 mil e, às vezes, você processa 80. E essa sobra? Como está sendo medida essa sobra? A sobra do silo e a sobra da produção também, né? E a sobra né? da produção. Né? Então, como você está medindo isso? Então, fizemos um
um trabalho aqui, né? Eu acho que é com toda a equipe, ninguém faz nada sozinho, você precisa de braços, né? Mas você precisa mapear isso e medir isso tudo, né? Aí a gente entrou no quê? Entrou nessa questão do leite, entrou na questão da eficiência, da energia, o que eu estou gastando mais de energia, mensurando que o meu leite estava chegando quente, o que eu estava gastando mais para medir isso aí, né? E aí depois entramos na outra, que era verificar, aí já entra mais profundo dentro das operações, que era, tudo bem, e eu estou fazendo a minha limpeza desses caminhões para ver a qualidade e a eficiência, quem está medindo? Quem está mensurando? O que eu estou gastando? O que eu estou gastando de produto? De fato, o produto que eu tenho gastado aqui de químico, né, seja ele de soda, de ácido e de outros produtos que você usa, qual é o tempo de enxágue de cada caminhão? O produto que eu estou usando, ele é eficiente? Quanto que eu estou gastando? Aí entramos nesse ponto. E aí foi fazer o quê? São quantos caminhões, silos e toda a fábrica mapeando tudo que eu gastava de químico, que entra dentro disso, falando de plataforma, né? O que eu deveria gastar e o que eu estava gastando. E monitorando qual era o tempo e eficiência também. Aí colocamos uma pessoa para mensurar isso. Né? Parece assim, com você falando, parece que eu estou enxergando assim, olha, é como se a Mutumil estivesse construindo, né? O negócio dela tá aqui, né? Vamos pôr aqui, que é um círculo aqui, o negócio dela todo. Né? Para poder fazer esse círculo, é como se ela estivesse pegando vários números, né? Assim, qual que é o meu número ótimo de qualidade de leite? Perfeito. Qual que é o meu número ótimo de frete? Meu número ótimo de higienização? Meu número ótimo de desperdício? Meu número ótimo de atesto? Entendeu? Assim, parece que vocês estão criando, né? Na verdade, não sei nem se é criando, mas vocês estão... estipulando metas. Quais são os números que eu preciso ter para me ter a melhor eficiência? O que eu aceito, né? O que eu aceito? É isso. O que é o aceitável? Isso eu aceito. Caramba, isso eu não aceito. Legal. Né? Então, eu aceito isso de água. Eu aceito isso de químico. Temperatura. Eu aceito isso de temperatura. Eu aceito isso de CCS, eu aceito isso de CPP, de gordura, de caseína. Gordura. Isso eu não vou aceitar. Né? E o que eu preciso? E aí, o que eu aceito, e aonde que estão os melhores? E vou mapear. E estou mapeando. Por exemplo, se você vai para a Argentina... E aí você tem toda a discussão, porque ele tá chegando aqui muito mais barato, mas é porque tem incentivos lá, pô, o leite pode chegar mais barato aqui. Tá bom, não vamos comparar, o solo é mais fértil, mas não sei o quê, tem um monte de coisas que são diferentes e tal. Mas a eficiência de produção, né, de leite e a eficiência de industrialização, será que realmente não são bons? Para eles chegarem aqui e mexer tanto com a gente, perturbar tanto a nossa cabeça? De fato, o que a Argentina tem, né, ela tem uma condição de caseína, de sólidos, leite muito maior do que a nossa. Mas que a gente é possível atingir um dia, ou ainda nós estamos falando, não precisa de preocupar com isso não? Porque tem um monte de trabalho assim, né? Tem um monte de fazendas com genética totalmente preparada para produzir sólido. E posso falar porque hoje a gente... tem 60 ou 90 dias que nós fizemos a aquisição, né, a captação com belo trabalho lá, junto com toda a diretoria, um estudo que foi, eu acredito que foram quase 30 dias de mapeamento, e aí isso trouxeram para mim, olha, eu tenho esse leite, eu tenho isso de caseína, eu tenho isso de gordura. O que você consegue produzir com isso? Aí, né? E aí, por quê? Porque quem tem essa eficiência, quem tem aí esse nível, esse produtor, ele quer receber muito a mais por isso. Porque ele tem um custo para receber por isso. Né? E de fato ele é o produtor, ele está dentro dos 100 maiores produtores de Minas Gerais. Eu acredito que deve estar entre os 50 de Minas Gerais, não sei. Eu também acho que sim. Né? E aí fizemos o estudo, e aí veio o quê? Primeiro nós recebemos as análises. Então mapeamos isso, levamos, falei... É até uma das estratégias hoje, né, que a gente utiliza semanalmente. Olha, o que eu tenho no meu leite? Eu tenho isso de gordura, eu tenho isso de caseína, o que eu vou produzir? Né? Qual é o preço? Já estou entrando um pouco lá na frente, né? Qual é o preço da venda da matéria gorda ou da manteiga? Qual é o preço do queijo? E aí a gente vê e monta a estratégia da semana de como nós vamos produzir o leite para dentro da fábrica. Então se monta uma estratégia. Vou produzir assim. Não. Né? Então faz a relação caseína gordura, vê o mercado, mapeia, vê o preço, para quê? Vou aportar mais gordura dentro do queijo. E fizemos isso com esse produtor. Né? E assim,
aparentemente você fala, não tem como pagar um leite desse. Hoje, disparado, ele é o leite mais rentável que a gente tem dentro da indústria. E aí, fato, por que não fazer isso? Né? É um leite que ele agrega, produz muito mais. De falar em percentual, nós estamos falando assim, eu acredito que deu quase 4 a 5% de diferença de rendimento esse leite para o nosso leite. Né? Nós estamos mapeando e fechando os números, né? Na verdade já está fechado, vamos fechar desse mês agora de outubro, né? Então esse leite entra para a fábrica, ele entra separado todos os dias. Eu vou produzir ele separado porque eu preciso medir, eu preciso mensurar. Então a gente faz separado, mede o leite, pesa o queijo, faz as análises do queijo e faz o rendimento, tudo. E leva para a diretoria e fala, tá aqui, ó. O leite, olha o que ele está entregando. E com isso abrir os olhos também para enxergar o quanto que você investir em leite de qualidade, investir no produtor, e é isso aí. Porque a eficiência, eu te garanto que nós temos. Nós temos e conseguimos competir de igual para igual. Nós temos maquinários tão bons quanto eles. Né? Agora, a gente não tem esse leite que eles têm. Né? E aí, vamos falar de incentivo, de política, de outras coisas, né? Aí, a gente também não tem controle disso. A gente não tem controle disso. Mas é isso. Eu acho que vale a pena as indústrias olharem e ressaltarem isso. E assim, se vocês conseguiram testar isso, fazer contas, analisar, tiveram, né, esse período aí para poder tomar a decisão, né, tantas outras pessoas podem fazer isso. Exatamente. Né? E outra coisa também, o que tem de tão diferente assim nessa fazenda, né? Tem um podcast que aqui a gente falou sobre eficiência de fazendas e tal, e eu achei muito legal, assim, não tem nada a ver com ser grande ou ser pequeno, né? Às vezes, por exemplo, você pode ter um grupo de pequenos produtores de agricultura familiar que vão te entregar uma proteína, uma gordura, uma caseína também muito boa, de tão né? excelência, qualidade quanto uma Agora, né, dessa. como é que eu faço? Eu tô falando isso porque a gente tá numa região com essa característica muito forte, né? Sim. Então, assim, é possível fazer isso com eles? É possível. Mas quem que quer? Né? Porque, igual você falou, quando eu trabalho CCS, né, a gente tem um monte de episódio aqui, inclusive um episódio ótimo aqui com o Bruno também, que faz parte lá da sua equipe, que a gente falou só sobre CCS. Eu falo assim, quando a gente fala de CCS, a gente não tá falando assim, não, vou mexer com isso não, porque é bom só para Multimilk, né? Não tem nada, não. Quando o produtor entende o que os prejuízos que a CCS alta pode trazer pro rebanho dele, ele vai querer preocupar, entendeu? Claro, ele vai querer mudar. Ter essa Agora consciência. ele precisa de entender. Ele precisa entender. Eu falo muito isso lá com a qualidade, né? Eles precisam entender de fato, o nosso produtor ele precisa entender de fato o que aquilo vai causar de prejuízo para ele. E aí a gente, né, voltando, e nem todos ainda entendem. E aí fica, e hoje está muito mais fácil, né, através das redes sociais, porque antes para chegar uma nota lá com o produtor, até um produtor levar uma nota, eu recebi hoje no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, então passou um cara lá, recebi 2 centavos, 3 centavos, aí ficou mais evidente ainda para esse final de nota fiscal. Né? A gente sabe disso, mas alguém vai precisar mudar aqui na região. Sim. Né? E eu acredito que a Multimilk tem esse papel. Ela tem isso enraizada na cultura, né? De mudar a região. E ela está fazendo isso, sabe? Alguém vai precisar começar. E assim, isso não vai trazer menos dinheiro para a região, entendeu? Não, isso não muito vai pelo gerar, contrário. Isso vai trazer muito mais, entendeu? Benefício. Então, assim, precisa de ter coragem, porque tantos outros lugares a gente já viu isso acontecer, tantas empresas tomaram iniciativa e deram certo. Eu ainda não vi nenhum caso de alguém que falou assim, não, nós fizemos um trabalho no campo aqui muito forte para melhorar a gordura e caseína e nós arrependemos, entendeu? Eu não vi ainda, não. Eu também. Os que a gente acompanhou. O que eu visitava e conhecia, né? As empresas que eu visitava pela outra empresa e quem tinha isso, eu não via ninguém falar. Muito pelo contrário. Né? Porque o que vai gerar queijo, enfim, é sólidos. É o que tem de sólidos. Então, agora, eu tenho esses produtores. Eu tenho produtores que são muito ofensivos aqui, né, no meu volume de leite. Né? Eles significam, o CBT dele, CCS, significam demais. Quantos por cento que eu tenho desses produtores? Qual o volume de leite que representa esses produtores? Exato, né? fato. Então, é tudo isso que precisa de tomar decisão e perder o medo. Né?
E aí ter coragem, né? Coragem é para poucos, né? Coragem é para poucos, né? É verdade. Meu sobrenome fala muito disso, né? É verdade. Ser valente não é à toa, né, Não, Thiago? não é à toa, não. Né? Então, isso tudo faz... Eu acho que isso tudo faz a diferença, né? E se a gente for entrar nessa questão de leite, igual a gente está falando, de caseína, né? Então, o que ela gera de queijo? E aí, toda a indústria ela sabe o que isso gera, o que 0,1% de caseína gera de queijo. Então, 1 quilo de caseína ele te gera até 2,7 quilos de queijo. Fato. Então, se a gente falar em um aumento de 0,1 de caseína, se você pegar a sua caseína e sair de 2,2 para 2,3, nós estamos falando aí de 0,1 de caseína. Né? Então, 0,1 de caseína, e se você multiplicar em 10 mil litros de leite, 0,1 de caseína, era bom se a gente tivesse com a tela aqui mostrando isso, né? Isso vai gerar aí 27 quilos de queijo, né? A mais aí, 1 quilo de caseína vai te dar 2,7 quilos de queijo, em 10 mil litros de leite vai te dar 27. Então, se você tem um rendimento de 10, a grosso modo, fazer uma comparação aqui, você tem um rendimento de 10, você vai ter um rendimento aí de 9,73, né? Olha o que isso significa, Sara. Pois é, mas o que isso significou para vocês? O que vocês mudaram no campo? O que vocês mudaram na coleta? O que vocês mudaram em temperatura? Hoje, na verdade, nós mudamos ainda no campo. A gente não entrou nessa questão de pagamento por qualidade. Sim, mas nós mudamos na coleta. Sim. Fato. Fato. Eu vou trazer aqui. Então, a gente tinha nós reduzimos mais de 70%, não sei, de 60%, 70% a nossa logística para ter o leite até com 48 horas. Entendi. E que aí que aconteceu? Que é um dos principais fatores para garantir uma caseína. Uma caseína intacta. E assim fizemos com que? E ver um trabalho que ainda tem que ser, tem que ser avançado, né? Que é a questão da CCS. E é isso. Então, com isso, a gente começou o quê? Se eu tenho leite mais novo, né, eu tenho a menor degradação da minha caseína. E começamos a separar isso em silos. Ó, esse é o leite mais novo, esse é o leite mais velho. E coloco para produção. E começamos a fazer o quê? A mensurar o que aquele leite ele trazia de rendimento comparado com o leite mais velho. E fomos vendo os resultados. E fazendo esse trabalho da correlação caseína e gordura. Né? Quando você vai fazer um trabalho, ela tá hoje, né, tem estudos aí que fala de 0,95 a 1,1. Então, a gente tem a nossa estratégia lá em fazer esse trabalho e produzir. E começamos a fazer essa correlação. Padronizar caseína e gordura. Né? Fazer sempre isso. Então, eu pego os resultados, pego o resultado da qualidade e eu entro, faço a estratégia. Né? E aí começamos. E os resultados foram extraordinários. Né? Você não precisa de resultado bom, você tem que ter resultado extraordinário. E falar com você, viu? Que eu conheço a Mutumilk desde que a Mutumilk nasceu, né? E uma das coisas que a Mutumilk tem de positivo no campo com os produtores é coleta. Ou seja, a coleta de vocês já era boa. Já tinha uma frequência boa. E você imagina, você ainda conseguiu melhorar a coleta. Um negócio que todo mundo elogiava, entendeu? E assim, de fato, isso eu fiquei muito encantado, surpreso. Lá tem 4 caminhões que são traçados, que ninguém vai, os caminhões eles vão. Né? Então para em ponto estratégico para não deixar o leite ficar velho. Tem as caminhonetes, né, menores que puxam até 1.000 litros de leite para fazer socorro. Então a priori o leite não fica velho. A gente trabalha sempre. Então esse leite mesmo da fazenda, ele é coletado, ele chega lá para nós entre volta das 15 horas, ele entra para a fábrica 1h da manhã. Ele não fica... Quantas horas? Ele não fica 10 ou 8 horas lá. Então ele é coletado nessa fazenda, então a carreta vai lá, busca esse leite, ele chega lá por volta das 15 horas, é analisado, ele é o primeiro leite que entra na fábrica. Porque eu preciso daquela matéria, da caseína intacta. E com isso a gente teve um rendimento dentro da produção e com isso, claro, nós diminuímos o custo fixo da fábrica, aumentamos o volume, melhoramos a produtividade, né? Então, isso tudo... E assim, eu imagino que quando você tem um leite ali com todos... Os componentes. Os componentes que você nós estamos falando do leite bom. 50 de CBT, né? Exatamente. Então, mas você, assim, acho que você consegue calcular muito bem também a sua produção. Olha, né?
O tempo de coagulação, o tempo de... Isso eu sei que vai falar muito melhor do que eu, Thiago. Mas tudo isso fica muito mais previsível. Previsível, isso. Né? Então, o que a gente faz? Então, a gente começou a colocar esses indicadores, essas metas, principalmente para o leite. Né? Velho ditado, com leite bom eu faço um queijo ruim. Com leite ruim eu não faço um queijo bom. Não existe milagre. Como já dizia Alberto Munk, né? Falecido Alberto Munk lá da Christian Hansen. Né? Então, eu não faço. Né? E de fato, então eu preciso desse leite bom. Então, até mesmo, e todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que nós compramos Spot. Então, junto, lá com o Bruno, né? Fez o manual do Spot, começamos a devolver Spot, não, esse leite chega, hoje chega, tem uma auditoria interna, abre o RNC, né? Liga, ó, não recebo esse leite, né? Mesmo assim, claro, a gente vai falar, a gente queria trabalhar com Spot? Não, a gente queria, mas a gente também não consegue sair brigando aqui com todo mundo para comprar esse leite, né? A gente não consegue 70, 100 mil litros de leite por dia, né? E aí, né, aí eu vou fazer o quê? Onerar o meu custo, sair brigando com todo mundo, e aí nós vamos sair perdendo. Né? Mas assim, se tem alguém que vende Spot, por que essa pessoa também não pode ter um leite bom? E aí, né? O que a gente tem feito também? Com esses spots, qual é o critério, quais são as análises, o que aceitar. Não está dentro do padrão, devolve. Exato. Por quê? Eu estou comprando, eu tenho que receber aquilo que é bom, ou pelo menos aquilo que é aceitável dentro da indústria. Ah, só porque eu estou comprando... Não, a gente não aceita também. Né? Então, a gente faz a análise... já chegou o caminhão aqui, gente, vai ter jeito, não vamos receber não. Não, a gente tem análise de lactofermentação, a gente tem análise de redutase, né? Então, a gente tem muitos parâmetros e processos, e hoje a gente tem... Eu acredito que nós somos a primeira fábrica do Brasil, a gente tem um equipamento em linha que chama CoaguSense, né? O Rômulo até teve aqui, né? Da Profit, né? Então a gente consegue medir a eficiência desse leite através de um equipamento que mensura lá a reatividade da coalhada e a firmeza da coalhada. Então a gente está em outro jogo, a gente está em outro nível, né? Para quê? Medir de novo a eficiência de toda a cadeia, de todo o processo. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas se você quer ser melhor, se você quer ser diferente, isso te dá trabalho. O negócio que a sua equipe toda, né, Thiago, assim, acho que todo mundo, ele tem que pensar assim, né, como é que eu sou eficiente, né, como é que o meu caminhão é o eficiente, né, é muito interessante isso, né, porque assim, olha, como é que eu sou o melhor motorista, né, como é que eu sou o motorista mais eficiente, como é que eu tenho o caminhão mais eficiente, vamos colocar como é que eu sou o analista mais eficiente. Como estratégia, eu acredito que foi o primeiro mês agora, esse vai ser o segundo, o motorista agora tem um bônus. Né? Ele trazer o leite dentro da temperatura, ele coletar o leite até com 48 horas, ele trazer todas as amostras dentro do padrão, trazer a amostra com a temperatura. Por quê? A gente quer que ele seja melhor. Né? E a gente já viu que isso traz resultados. Sim. Traz resultados. Né? Então, isso tudo envolve a estratégia para quê? Para melhorar cada vez mais a eficiência do campo. Né? Claro, a gente está perto do que a gente almeja? Não, mas a gente está no caminho. A gente está mudando a estratégia. A gente está mudando o jogo. Como é que fala? O nosso objetivo não vamos mudar. A estratégia está lá. Né? E é lá que nós vamos chegar. Sim, né? sim. Muito legal. Né? E legal ver o Aldir, né? Mas o Joel, que são os diretores, né? Os fundadores lá da Mutumilk, colocando, né, um sonho em prática, acreditando no negócio, são né? Pessoas, eu vou falar, são pessoas mais que extraordinárias, são. Né? De fato, vou entrar aqui, teve o peso de ter, porque voltar para a indústria, que eu fiz um caminho inverso, né? Apesar que fala indústria, mas né, hoje eu tenho a equipe da indústria, eu tenho um gerente da indústria, coordenador de indústria, né? Mas o fato de estar na Mutumilk é sobre pessoas, sobre valores, sobre os valores que a Mutumilk tem, uma empresa cristã que preza os valores, preza pelas pessoas, né? Então, falar do Aldir e do Joel aqui assim, chover no molhado, porque são pessoas, nossa, e que me abraçaram de uma maneira que me senti muito confortável e também, por mais que eles me conhecessem, né, conhecesse o meu trabalho, é diferente a maneira que você entrega uma indústria e fala, faça isso acontecer. É claro, junto com a Carol, junto com a Maria, junto com a Suelen, né, todas as
as filhas que trabalham hoje lá dentro, né? A Carol como CEO, a Sueli como suprimentos, a Maria na qualidade, né? Então, dando carta branca para executar um plano que é um sonho deles, com uma estratégia muito bem montada, né? E passando assim, primeiro, né, eu também, toda a minha admiração, eu acho muito legal, isso tudo está acontecendo aqui na nossa região, isso tudo está acontecendo, né, num momento de que todo mundo... que o Brasil não sei o quê, que leite não sei o quê, que queijo, né? Não. Se você for eficiente em qualquer negócio, se for num negócio de tecnologia, igual a gente está, se for numa fábrica de queijo, se for numa fazenda, se for numa padaria, você tem que ser eficiente. Muito legal, eu acho que é muito legal também a decisão de que a hierarquia aqui não está nos laços familiares, né? A hierarquia, eu falo assim, a hierarquia do negócio, o que eu preciso de fazer para o meu negócio dar certo, né? Exato. É a Sara que é ótima, né? Não, a Sara não, eu preciso do Tiago aqui para ajudar. Então, eu acho que isso é muito... Humildade. Né? Humildade muito em saber que muito até legal. ali eu fui, eu preciso de uma pessoa aqui que seja especialista nisso e que vai me ajudar. Né? E é igual você falou, diante de um cenário desse, ter a coragem e a ousadia de estar movimentando e a retomada da fábrica, a construção, né? E ampliando uma fábrica lá, uma fábrica que vai ter capacidade para 400 mil litros de leite dia, né? Eu acredito que vai ser uma das fábricas de Minas Gerais, vai ser uma das mais tecnológicas para se produzir mussarela, por que não? E hoje, né, nós temos uma parceria com uma das maiores empresas do Brasil, nós produzimos 100% dessa mussarela para ser fatiada. E aí, lá dentro dessa parceria, nós estávamos concorrendo com foram 5 empresas que estavam concorrendo e as outras 4 eram as maiores do Brasil. E nós ganhamos em todos os quesitos. Em questão funcionalidade da mussarela, sabor, aroma, fatiabilidade, shelf, né? E pera lá. Né? Então vale a pena, né? Vale a pena. Então, tudo que está sendo feito vale a pena, né? Então, hoje nós fornecemos mussarela para uma das maiores empresas do Brasil para ser fatiada. Né? Então, muito legal. Isso é muito legal, né? De fato. Muito legal mesmo. Ô, Tiago, a gente já até citou aqui alguns pontos, né, de desperdício, mas onde você considera que são os maiores pontos de perda na indústria e como medir o impacto financeiro disso? Se você tem alguns que você pode nos citar. Por exemplo, eu já te lembraria de um lá do campo que eu acho muito sério, que é antibiótico. Né, que está relacionado lá, né, com as perdas da indústria, a gente sabe disso. Hoje a questão do antibiótico, é engraçado, você tocou num assunto que nós temos uma reunião essa semana, né? Tem coisa assim, tem muitos produtores que eles de fato não têm ciência. Aí tem outro problema nessa área, porque a gente sabe que esse lado comercial está trazendo e aí alega para o produtor que a carência é zero. Sim, né? Sim, então sim. Esse é um problema que a indústria enfrenta, que de fato não é carência zero, né? E aí o produtor fica desinformado, ele não sabe, e aí isso chega para a indústria e o impacto ele é monstruoso, né? Porque aí você recebe aquele leite com antibiótico, você tem que descartar aquele leite, você não pode produzir, né? E aí o impacto para o produtor também, aí você tem todo o trabalho de campo, e aí tem coisa que você não controla. Você não controla a empresa que está vendendo esse medicamento, mas você controla o quê? A buscar, mapear o que está sendo usado, ir na rádio, informar, ir nas redes sociais, ter uma política também de penalização sobre esse produtor e também, por que não, de bonificação, porque já que você não tem nenhuma reincidência ou incidência de antibiótico, então esse de fato é um dos grandes gargalos aqui na região que eu senti de fato ainda. Assim, é um desafio, né? É um desafio, é um Mas desafio nós vamos enorme. vencer, tá, Thiago? Vamos. Esse aí eu falei com o Bruno, que eu falei que eu abracei a causa com ele, né? E nós vamos, se Deus quiser, vamos vencer. E de fato também tem que ter da indústria uma punição para isso, né? A indústria tem que punir, porque a pessoa sabe, né? E aí eu coloquei esse, é um dos grandes gargalos. E aí voltando para a questão da operação, né? E aí de fato que hoje tudo que eu vou falar é consumo de água, né? Então dentro, as pessoas ainda
acabam que indústria ou que estão assim, acabam não mensurando muito. Como é que eu mensuro o meu consumo de água? O que eu faço? Então, o que a gente fez? Vou colocar um hidrômetro melhor, um medidor de vazão dentro da fábrica. Então, isso é feito um controle diário. Quantos litros de água eu estou gastando também por dia em relação ao volume de leite? E aí a gente colocou isso como meta. Isso também está sendo um desafio grande, porque dentro da indústria, né, eu tenho que utilizar água o tempo todo para lavar caminhão, para fazer isso, né? Aí hoje, até dentro de uns equipamentos que a gente tem, né, que é um equipamento que é muito moderno, então a gente conseguiu gerar uma economia de água, colocar plantas de sistema de SIP já com sistema automático para fazer a ingestão de soda e de ácido. Isso foi um plano que está sendo executado agora. 1 quilo de um não é igual a 1 quilo de outro, né? Não é 1 quilo de outro, né? É muito diferente. Então, isso gerou uma economia monstruosa. E muitas das vezes também, a gente sabe que se está usando menos, não vai ser eficiente para limpar, você vai ter um problema. Se está usando demais também, você vai ter outro problema, que você vai estar gastando demais, gastando muito químico, gastando muita água, gastando energia, né? Então, eu falo que isso é um gargalo. O que você mensura? O que era para ser usado? O que você está usando? E água? Fazer uma questão de reaproveitamento de água, monitoramento de água, né? A mesma coisa vapor, né? Linha de condensado, voltar isso para caldeira. O que as indústrias têm? Mas eu vou gastar dinheiro para fazer uma linha. Não, isso é muito pouco, mas é muito pouco quanto você está medindo, né? Energia, você está o tempo todo, como é que está hoje, motor, questão de geração de calor, né? O que eu tenho? Né, as câmeras, cada vez você tem dentro do mercado motores mais eficientes, as novas câmeras que a gente tem lá, né, elas gelam, as câmeras, o resfriamento é feito pela toneladas de queijo que tem dentro da câmera, né, então você acaba reduzindo muito o consumo de energia dentro da sua fábrica, né, então fora aquilo que você pode otimizar, e aí é claro que o que eu vi muito é a questão do desperdício do leite, né? Então o que você faz para é aquilo, você compra 1 litro, mas você não produz 1 litro, né? Então, e aí são assim, esses pilares. Aí tem a questão da embalagem. Qual é a embalagem? Estou usando essa embalagem porque é mais barato. Mais barato quanto? Você mede aquilo que você estava perdendo dentro da sua. Então hoje a gente tem medição de quantas embalagens se perde por cada SKU. Por cada uma. E qual é o custo daquilo? Caixa de papelão, qual é a gramatura? Na hora de fechar, quanto você está perdendo de cada caixa de papelão? Fita, stretch, né? Isso tudo está sendo mensurado. Quanto que eu gastava, o que eu deveria gastar e o que eu estou gastando, né? Porque é o famoso barato que sai caro. Na hora que eu vou fazer lá, na concentrador, qual é a vida útil da minha membrana? Estou entrando vários aqui, tá dando vários, né? Não sei, estou dando vários exemplos, tá? Então, a minha vida útil da membrana, eu estou gastando, mas é mais barato. Mais barato quanto? Qual é a vida útil da sua membrana? Por quanto você troca? Né? Qual produto que eu estou usando nela? Qual produto que eu estou usando? Eu estou usando, está eficiente? Aí outra, eu vou estender para trocar um ciclo ou trocar o ciclo da minha membrana. Aí na hora que você vai medir a sua concentração do seu soro, está perdendo. Aí outro ponto, que é o que a gente mede, tem um programa que faz todos os dias o quanto que eu estou recuperando de soro. Quantos % eu recupero do meu soro? E aí vai soro de carrinho, soro de chão, massa, então minha dreno, aonde que está indo esse soro? Está indo para o ralo, aí eu vou medir DQO, DBO, aí eu vou gastar menos da minha rede. Né? Então a gente faz esses monitoramentos. Então isso tudo hoje é mapeado, monitorado, né? E aí dentro, aí volta, a gente tem bônus, por exemplo, tem lá para quem é o coordenador, para quem é o coordenador de PCP, se isso está mapeado, se isso está mensurado, mede quantos % está gastando a mais de produto. Aí vai, essa semana, Thiago, a gente teve um aumento de 3% no produto químico tal para tal setor. Tá aqui, tem que ir lá e verificar por que está gastando. Gastou 3% a mais de produto químico. E a gente vai verificar, a balança quebrou, mediu, o que aconteceu, é o funcionário novo, e aí a gente sabe que quando a empresa desse tamanho ela começa a crescer muito, vai perdendo os processos. Porque um que passa para o outro, que passa para o outro, e na hora que, né, gastava 10, no final está gastando 20 ou está gastando 5, e aí o que está acontecendo?
Eu ia te falar, comentar isso com você. O quanto que é difícil você implantar essa quantidade de processos nessa quantidade de setores diferentes, né? Assim, é difícil, mas o quanto que você tem que medir, o quanto que vai ser difícil isso, o quanto que eu preciso de treinar minha equipe para executar isso bem feito, do quanto que é o preço de eu não ter, isso de eu não saber, né? Eu acho que o pior é o preço de você não saber, né? Pois é. E aí, o que primeiro a gente faz? Primeiro a gente monitora, tira o retrato, vai lá e tira o retrato. Fica uma semana, aquele retrato. Primeiro você tem que medir. E aí depois, você vê o que é o cenário ideal. E aí você chama toda a sua equipe e explica para ela o porquê daquelas ações. Todo mundo precisa entender, eu gosto muito disso. Então, eu estou fazendo uma acidez do Neide. O que é acidez? Por que a acidez aumenta? O que abaixa? Né? Estou fazendo a densidade lá para o cara que está numa balança. O que significa densidade? Para que serve? Né? Então todo mundo tem que entender. Quando você vira o jogo, é quando você faz a equipe entender o que ela está fazendo. Eu estou lá na salmoura colocando sal. Qual a importância de um sal para o queijo? Não, eu coloco sal. Mas que o sal, qual a importância de o sal ele vai ter dentro do queijo? Qual é a reação dele? O que se eu não virar o meu queijo, qual é a temperatura da salmoura, qual é a temperatura da câmara, qual é o tempo, né? Então eu faço todo mundo entender, né, faço com que a equipe ou os liderados entendam a importância de cada etapa. Isso é muito legal. Aí você começa a fazer o quê? Porque, na verdade, né, Sara, não existe o certo ou errado. Então, muitas pessoas elas fazem daquela maneira porque alguém passou para aquilo que era o certo e está tudo bem. Então, eu falo que está tendo muitos processos que a gente está tendo que aculturar as pessoas, que é difícil. Até você virar a chave é difícil. Tem coisas que você consegue andar e tem coisas que você ainda fica patinando, né? Mas você precisa aculturar. E aí, é um outro ponto. Você tem que perder tempo não com pessoas boas, com quem é muito bom. Eu sei que está difícil a questão, vamos entrar aqui em mão de obra, né, que cada vez você está automatizando mais, mas isso vai na valorização das pessoas, na cultura da empresa, onde a empresa ela consegue reter. Por que a empresa retém? Então aí vem de cima, vem da cultura, vem do Aldir, vem do Joel, vem das filhas, né? E isso está muito bem enraizado. Né? As pessoas gostam de trabalhar, elas querem trabalhar, elas não querem ir embora. Né? A gente está tendo muito problema que, com esse crescimento todo mundo quer estar na Mutumbi. Olha que legal. Né? A Carol fala, o sonho dela é fazer com que ela seja a melhor empresa da Mutumilk região de Mutum e da região para se trabalhar. E está acontecendo. Né? E eu falei com ela, que bom, problema ótimo agora, né? Que todos querem... Todo mundo quer vir para cá, né? Quer vir para cá, né? Então isso faz com que o quê? Com que a gente aculture as pessoas a entender. E aí você começa a construir colaboradores que entendem do processo, entendem a importância dele dentro do processo. Né? Não é fácil, porque você também está muito embasado, né? De tudo que você está falando para ele entender que ele faz parte do processo. Por que eu estou pesando quando eu peso minha embalagem para ter o desperdício? Qual é o custo dessa embalagem? O que ela significa? Então tem um quadro. Quando perdeu, qual deveria ser a perda aqui no final do mês? O que isso gerou? A máquina está eficiente? Não está eficiente? Então quer dizer, gente, a manutenção, né? Como é que tem que ser feita essa manutenção nessa máquina? Né? Então isso tudo vai envolvendo outros pilares. Você citou aí quais, né, os pontos, você comentou os pontos, né, né, os principais pontos de perda. Tem alguns indicadores que você pode dar dicas aqui para o pessoal? Falar, olha, esses indicadores aqui são essenciais para vocês observarem. Se você não tem nada ainda, se você não sabe por onde começar, comece por esse daqui, por exemplo... Sei lá. Por exemplo, vamos falar da produção de queijo, né? Então, vamos lá, que aqui eu acredito que vai ter muitas pessoas que vão estar escutando que... Todo mundo quer escutar o Thiago, gente. Então... verdade. Então, se eu tô lá produzindo queijo, né? E a minha gordura do soro, um indicador para quem quer melhorar o rendimento dele, né? Então,
Ou se a gente pode começar da água. Controla a água. Quantos litros de água eu estou gastando? Hoje a gente já sabe que tem empresas trabalhando aí com 1,6, 1,7, até com 1,5. 1,6 litros de leite, de água para 1 litro de leite. Uhum. Então, eu não tenho. O quanto que eu estou gastando? Eu tenho um hidrômetro, eu consigo mensurar, né? Então eu vou colocar minha meta como 2 litros. Eu estou gastando 2,5 litros, 3, 2,2, né? Então, é um indicador, já é um indicador. Né? O que de vapor eu estou gastando? Quantos metros cúbicos eu gasto por dia com leite processado? Não, vai lá, pede alguém para medir todo dia. Você vai colocar para mim quantos metros você está gastando de lenha e quantos litros eu estou processando. Divide pelo número e você vai achar um número. Mesma coisa a energia, divide. E aí você vai chegar e vai achar uma variação. Opa, hoje eu trabalhei com 200 mil, eu gastei 20 metros cúbicos de lenha. Mas ontem eu trabalhei com o mesmo 200 mil, eu gastei 18. O que aconteceu? Por que aquele dia eu gastei 18? Teve um dia que eu gastei 25. O que aconteceu esse dia? Mas para isso você precisa de mapear. E aí muitas das vezes, aí acaba que quer economizar. O mesmo funcionário da caldeira, ele vai para a plataforma, ele vai para a limpeza, ele vai para ajudar a carregar caminhão. Né? E aí na hora que ele vai na caldeira, um exemplo prático. E se faltar gente para carregar o sol, vai lá e busca ele vai. E aí o que ele faz? Na hora que ele está na caldeira, ele vai e coloca um mundo de lenha na caldeira. Para poder dar tempo. Para poder dar tempo. E aí a pessoa, não, eu estou economizando, que eu tô... Né? É por aí. E é mesmo, né? Então, e aí se eu estou lá dentro da indústria, estou produzindo queijo, vou voltar lá para o queijo. Eu faço a minha gordura do soro, eu coleto no tempo exato ou eu faço a gordura no butirômetro correto. São vários pontos, né? É porque não é só fazer a gordura do soro. E aí, vou mapear. Tá dando o quê? 0,15? 0,12? Né? 0,25? 0,30? E aí a pessoa vai e usa um coagulante com preço mais baixo, achando, não, eu uso esse coagulante, o rendimento é o mesmo. Aí tá perdendo 0,2, 0,3 de gordura no soro, até mais. Já fui em fábrica, tá perdendo 0,5. Né? Na média que a gente vê é 0,3, né, de gordura no soro. E aí, o que de fato está indo para o queijo? O que de fato está indo... mas eu desnato o soro, eu recupero. Mas quanto que é hoje? Quanto que está 1 quilo de gordura e quanto está 1 quilo de queijo? Não é? O quilo da gordura hoje está mais baixo ainda, né? Se não for falar hoje. Mas o queijo está baixo, mas está mais baixo. Então não é melhor essa gordura ficar no queijo do que ela ficar no soro? Então eu estou mapeando, eu estou vendo, eu pego todos os dias, eu olho a minha gordura do soro. Mapeei aqui, eu vi que o meu queijeiro, o José, ele me dá 0,2 de gordura no soro. E eu vi que o João me dá 0,3. O que o José está fazendo? É claro que nem todos têm o que a gente tem lá, um equipamento que ele corta sempre no melhor ponto específico, né? Então eu tenho estocador lá que eu corto com 16 minutos e eu mudo o estocador e corto com 23 minutos. E eu tenho uma variação menor que 0,5% de umidade no dia. Né? Eu tenho um coeficiente de variação de menor que 2% de umidade. Né? Então, um número que é de uma planta 100% automatizada. Só entrei, né, para ver o nível também que você pode chegar. Então, o que o João está fazendo de errado que eu tenho que fazer? Deixa eu chamar, deixa eu ir lá ver. Então, não adianta eu ter isso mapeado se eu não analiso. Sim. E que ação, beleza, eu tenho, eu vi, que ação eu estou tomando? O problema você já tem, que é a gordura do soro. Colocando a gordura do soro, eu sei. Então, que ação? Fala 5, só viu o problema, é 5 minutos do problema, foca na solução. Né? Quem é o meu melhor queijeiro? Eu tenho que pegar ele, eu tenho que colocar ele com o meu melhor. O que ele está fazendo? Que ele está conseguindo isso? Ou eu vi, teve dia que deu 0,15. O que aconteceu naquele dia? Qual rota que era? Qual linha que era? Qual a temperatura que ele coagulou? Meu termômetro está ferido? Né? Alguém conferiu o termômetro? Alguém está conferindo? Né? Até mesmo a temperatura de pasteurização. Alguém está indo lá conferindo a temperatura de pasteurização que está indo? O tempo que está operando?
Né? É muitas coisas, são muitos controles, né? E assim, como é uma rotina pesada, né? Laticínios não para. Não para. Então, assim, se você não tiver esses números para você olhar todos os dias de forma fácil também, né? Isso, de uma forma que te visualize e você não tem que ficar catando milho, né? Busca numa planilha de papel, na outra, aí tem um escreve de um jeito, tá rasurado, na hora que chega, e você tem tão pouco tempo. Então, hoje isso tudo... hoje tudo a gente tem dentro de uma rede que vai para um BI, então a gente recebe, hoje as análises a gente recebe em tempo real, e esse BI fica pronto em 48 horas. Em 48 horas eu tenho um peso balança de queijo e por lote, que falaram para mim que seria impossível fazer. Que você já toma uma decisão ali. Eu tomo uma decisão em 48 horas para onde que vai. Né? Então, a mesma coisa, eu tô lá, hoje minha massa deu ponto, outro, que para quem faz queijo, para quem faz mussarela. Esse, para mim, é o principal gargalo. Eu coloquei o fermento, minha massa deu ponto com 3 horas. Amanhã ela deu ponto com 3 horas e meia, amanhã deu ponto com 3 horas e 20. Não, tá dando o mesmo tempo. Não tá dando o mesmo tempo. 3 horas vai dar um rendimento, 3 horas e meia vai dar um rendimento pior ainda, 3 horas e 20 pior do que os 3 horas. Eu não estou mapeando quanto tempo a minha massa ela está demorando para atingir o pH necessário. Aí é o gargalo. E aí se envolve estocador, limpeza de estocador, limpeza de caminhão, pasteurização, limpeza de queijo mate, limpeza de dreno, limpeza de carrinho, funcionário. Né? Aí a gente pode falar que entrar mais a fundo, porque é de vírus, de fago, de soro que está no chão. Se você consegue mapear quanto tempo o seu fermento ele está atingindo para demorar aquele ponto, né? E você consegue fazer, você cria um padrão ou atinge o menor pH dentro daquele tempo, você vai se tornar muito eficiente. Essa eu acho que é a dica de ouro aí. Legal. Né? E aí, eu estou usando um fermento que é barato, mas na hora que você colocar na ponta do papel, você vai ver que ele está te dando prejuízo. Né? Então, essa eu acho que daqui que a gente está conversando, acho que vai ser uma das dicas mais valiosas aí. Né? Quem tiver, anota isso aí, vai para dentro da indústria e vai lá mapear. É verdade. Que você está fazendo. Tiago, com margens cada vez mais apertada, né? Lembrando que nós estamos aqui agora em novembro de 2025 e o assunto que roda por aí é preço, né, para todo lado, preço de leite, preço de queijo, todo mundo reclamando o tempo todo. Mas como equilibrar o custo da matéria-prima, o preço de venda e ser competitivo? É claro que eu acho que tudo que você falou até agora responde, né, já responde isso daqui, mas para a gente ser pontual. Na verdade, são 3 pilares, né? Porque eu posso comprar o leite bem, comprar o leite num preço, preço de plataforma, né, ser eficiente, mas produzir mal e entregar um queijo com rendimento e um custo alto para o comercial. Eu posso comprar bem também, produzir bem e o meu comercial também não vender. Então, eu falo que são 3 pratos que você tem que equilibrar o tempo todo. Né? Então, a captação, ela é cliente da indústria. Né? Então, tem que entregar para ele o melhor leite. Por causa disso que lá no início a gente estava falando de leite, qualidade de leite. De captação. De ser eficiente na captação. Sim. E a indústria, nós estamos falando aqui de mapear. Hoje a gente tem mapeado tempo de fermentação, tempo de filagem, tempo de sal. Eu tenho mapeado tempo de cepa, a cepa que eu uso, o meu fermento que eu uso. Eu tenho mapeado por dia qual o tempo que ela me entregou para atingir o pH. Mapeado. Qual é a rotação? Eu tenho mapeado o tempo de coagulação de cada queijeiro. Né? Porque eu tenho que ser muito eficiente para produzir muito bem e entregar para o comercial. E aí, é claro, o comercial, né? Aí você tem a marca, as marcas. Então, são esses 3 pilares aí para você se tornar muito eficiente e para você, né, ser competitivo. Senão você não vai ser competitivo. Não adianta você comprar o leite bem. Eu comprei o leite barato. Você não vai produzir bem. Sim. Comprei um leite bom, mas eu não estou produzindo, eu não estou medindo, eu não estou mensurando. Eu não estou mensurando o sal que eu estou gastando.
Não estou misturando cloreto que eu estou gastando. A minha medida está errada daquilo quantos ml eu estou colocando lá dentro. Ô, Thiago, e de tudo que você, né, antes da Mutumilk, aproveitando a sua fala e pensando em antes da Mutumilk, quando você já tinha rodado pelo Brasil afora, conhecido Fábio de todo tamanho, de todo jeito, tudo que você está apontando aqui é comum? E assim, eu ficava incrédulo quando eu ia em grandes fábricas e que era um controle simples e eu não via em grandes fábricas, porque perdeu o processo. E aí eu numa pequena também, onde era fácil de mensurar aquilo, e eu chegava em fábrica de 10, 20 mil litros por dia, o cara não tinha balanço para pesar o queijo no final para calcular o rendimento. Ele calculava em cima do que ele ia e entregava no final. E aí eu falava que o cliente assim, dele pesou lá. Que o cliente dele pesou. Eu falo assim, eu não estou acreditando nisso. Né? Então, de fato, ainda, Sara, eu acho que o que aconteceu? E eu acho que vai acontecer um movimento agora, eu estou vendo esse movimento acontecer, é que as indústrias elas estão se preparando porque as margens estão diminuindo, porque o produtor, querendo ou não, ele está enxergando de forma que ele é um empresário, que aquilo ali tem que dar lucro, né? Então, e por hora ele produz mais, a gente está vendo o número de produtores pequenos, eles estão diminuindo e os maiores produtores estão crescendo. Então, eles querem mais. Então, para isso, você precisa ter o quê? Mão de obra qualificada para comprar o leite, para atender. E na indústria, eu preciso ser melhor, eu preciso ser eficiente. É qualquer um que pode manusear um Coag-Sense dentro de uma fábrica? Não, eu preciso de uma mão de obra especializada. Então, a indústria, ela percebeu que ela precisa se qualificar e ela precisa de pessoas boas para quê? Para o tempo todo mensurar. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de melhorar os meus controles, usar a inteligência artificial, fato, gente, né? Então, se eu tenho esses dados, a inteligência hoje, nós, né, já temos alguns dados lá que a inteligência artificial consegue ler e fazer a leitura para a gente do que qual o melhor resultado. O fato, com o Coag-Sense, se você pensar no que ele faz, né, quase como se fosse uma inteligência artificial. Mas tem um IA ali mesmo, né? De fato, que ele te dá a curva, né? E aí fala assim, caramba, né, olha o que eu tô tendo, né, aí dentro. Né? E no comércio, mapear, porque você precisa, o tempo todo, colocar a mão de obra especializada, buscar em todos os canais, seja ele no controle, seja ele no seu PCP, seja ele no P&D, seja ele na qualidade, seja ele na produção. Você precisa de pessoas que vão te entregar isso. Porque muitas das vezes o que eu via, Sara, nessas aí, é que você tem os dados, mas você não analisa, você não verifica, ou na hora que você vai tomar uma decisão, aquilo demorou a passar 10, 15 dias, mas só com 10, 15 dias você não recupera aquilo que já passou, né? A famosa água que já passou debaixo da ponte, já era, né? Então, eu acho que a indústria de laticínios, ela precisa subir o nível, sabe? Subir o nível das pessoas, subir o nível dos controles. De fato, muitas vezes tem um controle, mas os dados, eles não têm assertividade nos dados, né? Então, isso era uma das maiores, dificuldades. Eu ia fazer um teste, ia mensurar, tipo assim, pegar o controle de peso. A gente não tinha um controle de peso eficiente dentro da planta. De volume. Qual o volume que tem? Ah, não, eu medi na régua. Gente, 1 centímetro numa lâmina no queijo-mate é quantos litros de leite? Eu faço a medição pela régua. Não, você tem medidor de vazão? Ah, não, tem lá do meu caminhão, mas eu não tenho dos silos aqui para cá. Estamos falando de laticínio de 50 mil, 100 mil litros de leite, né? Ah, o peso, você faz a medição como é que é a coagulação, a medida, gordura do soro? Não, eu faço uma a cada 5 tanques. Análise de umidade, simples. Vou fazer uma análise de umidade do meu queijo. Ah, Thiago, eu vou produzir 10 lotes, mas eu só faço a cada 2, 3 lotes, ou eu faço um dia sim, dia não. Como assim? Você não sabe o resultado do seu queijo? Ou se fazia também, via lá, dentro do mesmo dia, lote com 46 de umidade, com 48, com 49, qual ação você tomou? Não, a gente não sabe, ou a gente não mediu, era o outro operador, era o outro turno. Aí a gente ficava meio assim. Aí, pra gente
fazer um teste, ou ir fazer um teste, que na época, né, fazer um teste coagulante, de fermento, que for, a gente tinha que ir, meio que estruturar a casa, falou, aqui tá errado, analisa aqui tá errada a medida, ficava trabalhando para o laticínios, corrigindo os erros. Para você conseguir fazer um teste para você. Para mim conseguir um teste para me achar a eficiência dele. Porque se você fizesse naquele Porque jeito... se eu fosse lá, ou muitas das vezes a gente tinha que abortar um teste. Falou, não, eu não vou fazer. Mas porque como assim? Não, desse jeito. Mas eu falo, olha, eu prefiro não fazer o teste do que eu queimar o meu produto, porque eu não vou mostrar o valor do que eu tenho, porque as suas medidas ou as mensurações estão erradas. E era difícil, porque você não estava, ou a pessoa, né? E aí você tinha que parar, treinar, mostrar. E aí eu vi o tamanho e falei assim, cara, não acredito. Então isso tudo também me deu muita margem e me deu muita bagagem para falar assim, qual que é o cenário? Sei que não existe cenário perfeito. Ou qual que é o cenário mais ideal? O que eu preciso? O que eu tenho que ter que todos os dias nas minhas mãos? E aí eu mandei até para um colega, um ex-colega de trabalho, né? Eu compartilhei com ele um dia os dados. Aí, se ele escutar e estiver escutando lá o podcast, ele falou assim, isso é trabalho científico que você fez aqui. Eu nunca vi em uma universidade isso que você está fazendo. Porque eu sou muito analítico, muito científico, né? Adoro. Eu nasci, cresci dentro de laticínios vendo os números. E foi uma maneira que eu enxerguei, porque todo mundo quer ser melhor, mas nem todo mundo tem a coragem de ser melhor ou faz para ser melhor, né? E só para entender por que eu via nisso uma maneira de eu crescer ou mostrar. Eu falei, se eu mostrar aquilo que o laticínio está perdendo, eu vou ser valorizado. Fato. É verdade. Né? Se eu mostrar aquilo que eu estou perdendo. E aquilo foi como uma luz para mim no início da minha carreira, e desde então foi onde eu mais me aprofundei. E aí depois fui para uma empresa que você precisava mostrar os números o tempo todo. Aí quase que a gente virou PhD em mostrar, né? A eficiência. E é onde que estão as dores dos laticínios, né? E aí qualquer 0,1 faz muita diferença nessa área. Faz mesmo, né? A gente escuta o produtor aí falando que 1 centavo é muito dinheiro, né? Para eles. De fato é. Mas em laticínios eu acho que... é muito dinheiro mesmo, né? É muito dinheiro mesmo, é muito dinheiro mesmo, né? E assim, essa questão de eficiência, de competitividade, são palavras que a gente fala toda hora, a gente escuta toda hora, mas de fato, né? O que nós estamos fazendo, né? Assim, eu acho que muito mais do que os termos, como é que eu protejo o meu negócio, né? Como é que eu garanto que o meu negócio vai continuar, né? O que eu quero aqui para o meu negócio, né? Falando aqui da Evomilk, né? Como que eu sou eficiente, como que eu sou competitivo, pensando o que o meu concorrente está fazendo diferente de mim? Por que ele está conseguindo, né? O mercado tá colocando essa regra aqui de preços... né, sem a gente falar de valores, né, sobre preços mesmo, e aí, como é que eu me encaixo nisso daqui, né? Então, então assim, eu acho que é muito sobre isso que a gente tem que pensar, sabe, Thiago? Como é que eu quero com o meu... O que eu quero com o meu negócio? Primeiro, né, eu acho que o Aldir e o Joel, ele tá mostrando uma coisa muito legal pra gente do setor, que é, eu acredito nesse negócio, entendeu? Eu acredito. Eu acredito no leite, eu acredito na indústria de laticínios, eu acredito no produtor de leite, eu acredito na cadeia. Agora, como é que eu tenho a melhor fábrica? Eu acredito na mussarela, né? O que é muito legal. Agora, como é que eu tenho a melhor fábrica? Como é que eu tenho o melhor negócio de mussarela do Brasil? Né? E aí pessoas, processos, tecnologias. Né? De fato, isso faz a diferença. Faz a diferença com pessoas certas, com equipamentos, com mentalidade, as pessoas que querem, que acreditam, né? Então, eles querem muito, assim como eu acredito muito, né? Então, é um baita de um projeto, né? E, de fato, a gente entra todos os dias, faz as reuniões semanais com toda a equipe de PCP, equipe de qualidade, equipe de produção, são reuniões, equipe de qualidade de campo. O que a gente pode ser melhor hoje? O que deu errado ontem? O que deu errado ontem?
Tá bom, aquilo que deu errado ontem é 5 minutos falando do problema e 50 falando da solução ou buscando uma solução para ela. Para não repetir. O problema é para não repetir, né? Então, ir buscando sempre ser mais eficiente, mapeando, estudando, sendo muito científico mesmo, entrando... Chato, né? Chato. Tem que ser chato. Isso é muito... Eu chego lá e falei, tá errado, esse 001 tá errado. Então, é claro que os anos me trouxeram essa visão analítica, né? Então, com certeza. Às vezes o que para mim é óbvio e muito fácil, para eles eu entendo que não é, né? Então, eu sei me posicionar nesse sentido e ajudo eles também, né? Mas também, em que sentido? Ó, aqui tá errado, vamos trabalhar porque a gente pode ser melhor aqui, né? Então, com isso a gente consegue, eu falo, nós estamos conseguindo cada dia ser melhor, sabe? E aí vai medindo, vai melhorando, não tem esse processo, então a gente precisa implementar esse processo. Ah, não tem um processo aqui, então hoje lá, né? Então fazendo... Então, cada lote de queijo que você faz todas as análises, além de você faz fatiabilidade. Agora nós vamos começar a implantar esse mês os processos das funcionalidades, então esticabilidade, derretimento de brownie em todos os lotes. A gente estuda, porque a gente quer mapear o mercado. Então, e eu não faço uma única mussarela, eu não tenho uma única receita, eu tenho meu mercado mapeado. Então, esse mercado é para esse queijo é para ele. Então, eu faço porque eu não posso pensar naquilo também, que há muito... eu sou bom, eu tenho. Mas o que o meu mercado está pedindo? Isso é legal, Thiago. O que o meu mercado está pedindo? Eu tenho que atender o mercado. Ele quer um queijo com essa funcionalidade, eu preciso atender ele com essa funcionalidade. Eu me adaptar a ele, porque eu estou achando mercados específicos que vão me levar para outro nível. Né? E a Muito Milk está passando por passou agora por um brand, revisão, né, da marca, né, um novo posicionamento de mercado nas feiras. Vão vir com muita novidade aí agora em dezembro e janeiro, com lançamento de novos produtos. Né? Legal. Então, nós vamos estar com bastante novidade aí, com muitos desafios, novos projetos e com muita vontade. Muito legal. Thiago, pra gente, assim, né, se eu pudesse, né, a gente ficaria aqui horas e horas, né, falando, né, sobre esse mundo das operações, que é muito legal, mas a gente precisa de encerrar por hoje, né, pessoal? Ele volta aqui outro dia. Nós vamos voltar. Mas eu queria que você citasse pra gente, né, quais são tecnologias e práticas que você acredita que são, né, que vão transformar a gestão de custos da operação, na gestão de custos e operação, né, no setor nos próximos anos, né? Para dar resumida, na verdade, em tudo que você já falou, né? Eu acho que, pensando em tecnologia, né, eu trouxe aí, né, então, a questão da IA, né, isso, de fato, para ter a IA como uma ferramenta para te auxiliar esses dados, o que está saindo fora do padrão, então, para te ajudar na questão de custo dentro do seu processo. Eu trato IA como assim, assim, né? O que eu quero, como que o meu negócio fica mais eficiente. Exato. E como que eu fico mais eficiente, entendeu? Eu tenho as ferramentas que me ajudam. Porque hoje a gente já está fazendo uma automação e sistema integrado, né? Então, eu tenho automação do sistema de coagulação com o meu sistema. Então, eu já tenho esses dados, né? Sensores de coleta e processamento. Então, eu estou colocando sensores nos equipamentos para medir a eficiência. Quanto tempo ele ficou ligado, que hora, quem foi o operador, qual é a melhor eficiência, porque a gente trabalha lá com uma planta semi-automatizada, né? Então eu consigo mensurar qual é a velocidade, qual a amperagem, se aumentou a velocidade da rosca, se diminuiu a velocidade da rosca, quem foi o operador, se naquele momento, qual foi o melhor rendimento, se teve problema de funcionalidade, se teve problema de trinca, se teve problema de fatiabilidade. E aí com isso eu faço uma plataforma de gestão integrada com esses dados para trazer junto para a diretoria aquilo que ela buscou. Então a diretoria, né, a CEO, a Carol, ela tem junto com a diretoria um plano estratégico. Qual é o plano? Então, o que a gente deve produzir, qual é o custo? E com isso tudo a gente senta semanalmente e fala, ó, qual é o custo disso, qual é o custo daquilo, como é que nós vamos produzir essa semana? E aí por quê? Porque vem aquilo que você não controla com aquilo que você controla, né? Então isso tudo, esse sistema, essa integração, esse banco de dados, né? E com as reuniões você vai conseguindo mapear onde você está bom
e mapear onde você não está bem. Né? E também buscar no mercado novas tecnologias. Eu vim da maior empresa de biotecnologia do mundo, né, que hoje é a Novonese. E lá se investe 18% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Isso é E muito o que você faz dentro da sua empresa para pesquisar ou trazer aquilo que pode ser mais eficiente? Que seja na caldeira, que seja no tratamento de água, que seja no tratamento de CIP, que seja na coagulação, que seja no seu coagulante, que seja no fermento. Que seja no treinamento de pessoas, que seja pelo no treinamento menos, né? de pessoas. Eu estou blindado. Não, eu faço isso há 10 anos. Gente, nós estamos evoluindo a passos largos. Exato. Né? E eu via também isso, né? Eu faço isso. Tá, mas tem muitas coisas que o mercado ele vem trazendo e vem te atropelando que você pode inovar, você pode modificar. E essas tecnologias, elas te auxiliam a ser melhor, a ser mais eficiente, né? Dentro de uma estratégia. Hoje já tem, né, produto químico que você faz em uma fase só, você usa só. Vou trazer, né, um exemplo aqui. Eu uso só diácido. Hoje tem um produto que faz isso numa única vez. Então você economiza um ciclo de limpeza, um ciclo de água, um ciclo da bomba. Isso é tecnologia. Te ajuda a ser mais eficiente, você ganha em tempo de processo, né? Então, isso te faz ser melhor, mas você tem que estar aberto a buscar e ter coragem, né? Vamos falando aqui de coragem de novo, né? Eu ia falar isso agora, sabe? Eu acho que se fosse para eu resumir o seu podcast em uma palavra, eu acho que seria coragem, sabe? Eu acho que coragem para mudar, coragem para acreditar, sabe? Assim, caramba, né? Eu tive coragem de olhar meus números, né? Porque eu acho assim, que é meio que quando a gente tá com medo de olhar o saldo no banco da gente, né? Eu não tenho muita coragem, não, acho que tá ruim. Né? Eu acho que quando a gente não tem muita coragem de olhar o que tá acontecendo na produção, o que tá acontecendo na caldeira, o que tá acontecendo na ética, eu acho que é isso, sabe? Muito legal, Thiago, muito legal você trazer isso, assim, de que é possível, né? Eu tenho que encarar, né? Assim, eu tenho que encarar, né? Vamos pra cima, né? Essa frase do povo de vamos pra cima, mas é muito isso mesmo, né? Acho que se a gente fosse resumir, né? Coloquei aqui embaixo, né? Que a gestão eficiente do leite, né? Da fazenda, da fábrica, né? Exige a integração de tecnologia, foco em qualidade. Cada vez com essas margens mais apertadas, né? Desafio a indústria, na logística, inovação. A colaboração é um caminho para fortalecer o setor e garantir que você seja competitivo, né? Muito legal. Acho que é o recado que eu deixo aqui, né? Acho que fica aqui, né, para voltar para um próximo. Claro, né? Por favor. Aí a gente pode falar de processo dentro da área fabril, onde eu tenho uma das maiores especialidades. Trazer a equipe, né? Claro, vão trazer seus meninos aqui para compartilhar. Vamos trazer o nosso menino da P&D, PCP, de produção, porque aí a gente pode fazer que isso tudo é muito novo também para a indústria, né? O que eu controlo, o que eu compro, eu estou comprando a quantidade certa, estou comprando errado, né? Então, eu vou produzir aquilo que de fato tem a demanda. Enfim, tem muita coisa para se fazer dentro de uma indústria de laticínios, né? Claro, não existe uma receita de bolo, não é fácil, mas existe um caminho. Existe um caminho a percorrer, mas tem que ter coragem. É verdade, isso é valente. Isso é valente. Que legal, Thiago, né? Que papo, sei lá, que papo rico, sabe? Assim, que papo incrível. Eu acho que a Mutumilk deixa várias lições pra gente. Eu acho que uma das lições que ela deixa aqui também é disso aqui acontecer, sabe? Eu acho que você estar aqui, você compartilhar tudo que você compartilhou com a gente, mostra, né, como que são as pessoas que estão lá dentro desse negócio, né? O que você falou muito da Carol, né? E eu conheço, né? Já tive a oportunidade de gravar podcast com a Carol. Para quem quiser assistir, são podcasts maravilhosos sobre ensinamento, sobre pessoas, gestão de pessoas, né? E eu acho que mostra muito sobre isso mesmo, sabe? Quantas vezes a gente deseja ter pessoas no cargo que você tá,
né, com a experiência que você tem pelo Brasil afora, para aqui, para bater um papo com a gente, para compartilhar conhecimento, para mostrar a grandeza do nosso negócio, né, o quanto que é possível e as pessoas não veem ou não são permitidas, né? Exatamente. Então, fica aqui meu abraço carinhoso, né, e de agradecimento pro Aldir, pro Joel, pra Carol, né, para as meninas todas, pra Mutumilk, por compartilhar com a gente, né, a vida de vocês, por acreditar no negócio. Eu acho que o fato de tudo isso estar acontecendo com vocês, o fato de vocês estar aqui, significa que vocês acreditam no negócio, né? A gente é aqui um canal focado no mundo de laticínios, então é porque a gente também acredita, entendeu? Exato. Né? Que bom. Eu que agradeço, né? Agradeço aos diretores, né? Por essa liberação, tá aqui, né? Agradeço a você também. Como eu disse, tudo tem um momento certo e a hora certa, né? Acredito que é isso, poder compartilhar aqui um pouco do conhecimento, um pouco da vivência, né? E cada vez mais aprendendo mais sobre o mundo agora, uma outra amperagem, uma outra amplitude, né? Com a cabeça ainda mais aberta para margem, para margem de lucro, para o mundo como um todo agora, no mundo dos negócios do laticínios. Então tem me feito aprender muito mais e também tem feito com que eu possa ajudar mais também, né? Que eu falo que é isso que nós vamos deixar, o nosso legado. Exato. Né? É para isso que a gente vem, para passar aquilo que a gente sabe. Né? Então agradeço muito, estou muito honrado aqui pelo convite e acredito que a gente pode trazer muito mais conteúdos aí e passar esse legado para frente. Tá, vamos trazer aqui seus meninos lá do P&D, do PCP, de todo mundo para poder trazer produção. Isso. Né? Ô, Thiago, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Mutumilk, como é que são as redes sociais, para quem quiser acompanhar também hoje tem a sua Laticínios rotina. Mutumilk lá no Instagram, LinkedIn, né? O meu eu apresentar aqui é Thiago Valente Pires, né? Acho que o meu Instagram tá TV Pires. Isso. TV Pires, né? Para quem quiser, depois você pode colocar embaixo lá. Vou colocar na descrição. Né? Na descrição, né? Fique à vontade aí depois. E aí, eu já bem rodado aí, né, Sara? O pessoal conhece bastante. Pessoas conhecem bastante, mas eu acho que agora vai estar conhecendo um pouco mais do Thiago e de tudo que vem fazendo. Vou deixar aqui também... fui convidado, estou fazendo agora um artigo na revista Analítica. Ai, que legal. Sobre o mundo de laticínios, da mesa ao campo, que vai chamar. Oh, que legal. Tá? Então, fiquei muito honrado com o convite, né? Quantas pessoas tem no Brasil? Eu recebi esse convite, então, na próxima edição aí da revista Analítica vai estar lá uma coluna lá, vou estar escrevendo lá sobre da mesa ao campo. Então, tudo nesse mundo do laticínios aí. Isso aí, então tá, manda pra gente postar aqui nas nossas redes, para compartilhar aí com o pessoal. Que vai estar lá também, como a gente é um canal do Laticínios, é mais um aí, uma revista desse porte, desse tamanho, agora, né, falando sobre o mundo do Laticínios. Que bom. Né? Então, deixa aqui e fico honrado por tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Sara? Eu que agradeço, Thiago, um abraço carinhoso meu, um abraço carinhoso aqui do Papo de Laticínios. Muito obrigado mais uma vez, né, por fazer todos os ajustes aí na vida pessoal e na vida profissional para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Pessoal, para quem quiser acompanhar os nossos episódios, é só se inscrever no nosso canal. Procura lá no YouTube por Papo de Laticínios, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. E siga também nossas redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios. Um abraço para vocês e até a próxima semana.